Acho que eu estou ouvindo meio pouco, mas está tudo bem, né? Apesar de estar de aparelhinho de ouvido, mas acho que ainda estou ouvindo meio pouco. Queridos, as nossas crianças, né, até 12 anos, podem descer lá para as suas classes, tá bem? Maravilhoso esse período de louvor que tivemos. A Gabi usou a expressão de um clamor, um grito. E, antes propriamente, até da introdução desta mensagem, nós precisamos entender uma coisa. O povo de Israel, no Egito, é uma tipologia da igreja, não é a igreja. Israel é um povo, a igreja é outro povo. Há uma confusão de alguns que dizem que a igreja é o atual Israel de Deus, mas Romanos 11, versículo 1, Paulo diz assim: porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Então, ali ele começa a mostrar. Mas Israel ficou 430 anos debaixo de uma escravidão. E Deus só atentou para a escravidão deles quando eles clamaram. Então a igreja, porque é muito fácil nós ficarmos falando, volta logo Jesus, e temos que falar. Mas a igreja tem que ter um grito. A igreja tem que ter um clamor. A igreja tem que mostrar que este mundo não nos serve. A igreja tem que mostrar que nós cremos numa pátria celestial. O louvor falou muito isso, que não se prega mais sobre o céu. Mas nós não podemos nunca deixar de pregar que há céu e há inferno, há salvação e há condenação. Nós não podemos deixar de entregar essa mensagem. Então, vamos estar clamando, louvando ao Senhor. Eu, há 7 anos atrás, eu fui no encontro de pastores de várias denominações, denominado Fermata. O nome do encontro era Fermata. E na música, como sou músico, a fermata é um pontozinho debaixo de um semicírculo que altera o tempo ou o andamento daquela música. Só que a fermata, o tempo de duração daquele som pode ser prolongado a critério do regente. E eu, naquele curso, eu entendi uma coisa, que o nosso grande regente, ele está sustentando nas mãos do seu poder, nos sustentando nessa fermata, porque a contagem do tempo já se foi. Nós estamos vivendo exatamente neste momento, mas um momento em que precisamos clamar e querer o avivamento na nossa vida. Então temos que estar atentos para isso. Os irmãos lá que coloca na tela o texto, a minha tradução é a ARC, Almeida Revista e Corrigida. Muito bem. Nosso assunto hoje está muito ligado à salvação. Porque essa tem que ser a nossa mensagem. Essa tem que ser a nossa mensagem. E às vezes, nós pensamos em salvação para quem ainda não tomou uma decisão, para quem ainda não se manifestou publicamente. Também é. Mas nós precisamos de operar a nossa salvação. É uma operação. Ela não é estática. Ela é dinâmica. E nós temos que estar alerta. Então, nesse curso que eu fiz, Fermata, que na verdade o que eu quis contar foi isso. Nesse curso que eu fiz,
eu entendi que, apesar de já ser pastor há muitos anos, mas o meu ministério estava num piloto automático. Estava sem regência. Eu não estava acompanhando o andamento do regente. E eu tive que tomar uma atitude na minha vida ministerial. E foi o que fiz para a glória do Senhor. E aqui estamos. Muitos aqui, tem muita gente aqui que eu não conheço. Meu nome é Leci Kaiser. Primeiramente, o Lelo era meu filho, agora eu sou o pai do Lelo, né? Então, sou o pai do Lelo e estou pastor na Igreja Evangélica Resgate em Ponta da Fruta. Estamos lá, trabalhando lá com os nossos irmãos e o Senhor tem nos abençoado grandemente ali. Mas eu quero fazer a introdução desta mensagem falando algo muito interessante. Até muitos pregadores, ou muitos de nós, têm pego este momento de guerras, está lá nos Estados Unidos, com o Irã, com não sei mais quem, Rússia, e vão os países se inflamando, cada um mais uns com os outros. Aí vai para o lado de terremotos, de abalos sísmicos. E nós pegamos, às vezes, isso, e muitos pregadores estão até aproveitando essa deixa. Até a nossa América, a América do Sul, foi visitada agora recentemente 2 países. A Venezuela e a Colômbia foram visitados por tremores de terra de escala superior a 7. E claro que isso são sinais proféticos. Mas eu quero ler um versículo em Mateus, aliás, 2 versículos em Mateus 24, coloquem para mim. Eu quero ler os versículos 6 e depois o 14 de Mateus 24. Está lá colocado. Olha bem, e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda, completa a frase, mas ainda não é o fim. Entendemos isso? Então, os rumores, as guerras, tem presidente de país falando até que vai apelar para a guerra nuclear, essas coisas todas. Isso aflige a gente? É claro que aflige. São sinais proféticos? São sinais proféticos. Mas ainda não é o fim. Mas vamos lá no versículo 14. Preste bem atenção. Olha bem. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Guardem bem esta frase. Será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Viram aí? Vocês viram a diferença? Olha, as guerras, as fomes, as pestilências, terremotos, todas essas coisas são sinais, mas não é o fim. Agora, a pregação do Evangelho é o fim. Vocês sabiam que tem uma igreja, que é a mesma igreja da qual nós pertencemos, mas que tem sido denominada a igreja sofredora? Você sabia que em um país não tão longínquo como a Nigéria, lá na África, tem cristãos morrendo assim, em grande escala? Vocês sabiam que lá na Coreia do Norte não se consegue entrar para pregar o Evangelho? Se tentar entrar, pode ser preso ou até morto? E assim em todos os países de bandeira comunistas, onde eles se fecham para a pregação do Evangelho, onde o Estado quer dominar tudo, quer comandar tudo, inclusive a parte religiosa. O Evangelho só entra lá com vidas se entregando até mesmo para a morte. E este Evangelho do reino, ele vai ser pregado. Mas antes do fim, nós esperamos o grande evento da igreja ir reinar com Cristo. Antes do fim.
Então, os irmãos não precisam se preocupar. Se você é a igreja de Deus, não precisa preocupar. Se você está com Cristo, o fim vem depois. O fim vem depois. Então, nós vemos o seguinte, que é muito gostoso pregar. É bom pregar. Mas o grande problema não é o que está acontecendo aqui hoje, glórias a Deus. O grande problema é quando nós pregamos e olhamos para muitos ouvintes e eles não estão sendo ouvintes. Não estão ouvindo e participando da mensagem. Eu recebi uma grande bênção no período do louvor, de ver irmãos que penetraram no louvor, entraram na operação do Espírito Santo no louvor. De igual forma, nós precisamos também na mensagem. Sabia que a mensagem é a parte mais difícil do culto? As pessoas normalmente marcam no relógio. Será quanto tempo ele vai pregar? Será que ele vai falar muito? E vocês já viram quando a gente está com um pouquinho de pressa, a gente sai antes da mensagem? Eu também. A gente não sai antes do louvor, sai antes da mensagem. Quando o louvor é em extrema importância, principalmente um como nós tivemos aqui hoje. Mas a mensagem, a palavra pregada, onde nós falamos que há céu, que há inferno, que há justo, que há injusto, que há salvação, que há condenação, esta mensagem, ela tem que ser pregada, tem que ser ouvida e tem que ser vivida. Muito bem. A salvação é de graça. Todos concordam? Amém? Amém. Mas, olha o mas, rejeitá-la é se tornar réu do juízo. Põe para mim, meus irmãos, o que foi escrito por João no capítulo 3, versículo 18, por favor. João 3, 18. Olha lá. O que aqui diz? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A salvação é de graça. O sacrifício de Jesus na cruz, nós não pagamos nada por ele. O direito de sermos feitos filhos, nós não pagamos por ele. O direito de sermos co-herdeiros com Cristo para a salvação, nós não pagamos por ele. Porém, se o rejeitarmos, nós não seremos, já estamos. O homem que rejeita não será condenado. Ele já está condenado. Por quê? Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. É assim que se encerra este versículo. A Bíblia apresenta a salvação de uma forma simples. Romanos 10, 9. Põe lá para mim, por favor, Romanos 10, 9. É o versículo talvez mais citado para a salvação, ou um dos mais citados. Romanos 10, 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ou seja, se você receber Jesus como seu Senhor, o que é receber Jesus como Senhor? Aí nós podemos pegar a lei, lá na lei de Moisés, dos escravos, a lei da escravatura, lá no Êxodo 21, diz assim que se eles tomassem uma pessoa por escrava, essa pessoa serviria por escrava por 7 anos. Quando completava o 7º ano, o senhor daquele escravo era obrigado a lhe dar alforria, a lhe dar liberdade. Mas haviam escravos que eles não sabiam para onde ir. Haviam escravos que eles não queriam sair ali daquele senhor. E tem uma coisa lá na lei, no capítulo 21 do Êxodo, nós nem vamos ler para não tomarmos muito tempo.
Lá diz que se o escravo viesse só com o seu corpo e ele quisesse ir embora na alforria, ele podia ir, mas ia só com o seu corpo. Se ele trouxesse mulher, filho, quando ele era tomado como escravo, ele viesse com mulher e filho, ele podia levá-los embora. Mas se ele se casasse lá, nas terras do seu senhor, e adquirisse filhos lá, e ele quisesse ir-se embora, ele ia sem a mulher e seus filhos. Mas, se o escravo, se ele não soubesse viver fora daquele lugar, se ele não soubesse viver fora da sua família, se ele não soubesse viver fora do seu senhor, ele falava com o seu senhor assim: eu não quero alforria, eu não quero sair a forro, eu não quero ir-me embora. Então o seu senhor o pegava e o levava ao juiz, e o juiz ia no portal, colocava a orelha daquele servo lá e furava a orelha dele com uma sovela. Esse negócio que faz buraco redondinho em cinto, eu não sei qual era o diâmetro da sovela, mas furava um buraco na ovelha com a sovela. Aí aquele escravo agora tinha uma marca, a orelha furada. Por isso que Davi diz assim: furastes as minhas orelhas. Ele com a orelha furada, ele, por onde ele andasse, as pessoas sabiam assim: ele é escravo porque ele escolheu, mas ele tinha o direito de estar livre. Meus queridos, por isso nós lemos o texto de Romanos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí, prega-se esta palavra como uma salvação inteiramente fácil. Ela é fácil sim, porque ela é gratuita, mas nós temos que dizer assim: fura as minhas orelhas, eu estou pronto a obedecer o meu Senhor. Eu não quero ir-me embora dessa família, porque eu amo meus irmãos, eu amo a pastora Verimar, eu amo o pastor Armando, eu amo o pastor João, eu amo os irmãos que estão aqui, eu não quero ir-me embora daqui. Aí eu vou ter luta aqui? Vou. Vou ter trabalho? Vou. Vou passar raiva? Vou. Mas eu escolhi. Não é, pastor Armando? Eu escolhi. Eu vou fazer porque eu amo ao meu Senhor. Eu amo aquele que eu sirvo. E aí eu posso dizer, como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para me fazer herdar a vida eterna. Ah, meus queridos, isto é muito importante. Jesus, durante o seu ministério, ele torna-se um homem de dores. Isaías profetiza sobre ele, dizendo que ele era um homem de dores. Jesus, ele atualmente, ele é o paciente advogado que intercede a Deus por nós. Ele advoga a nossa causa e intercede a Deus por nós. Mas, quando ele levar a sua igreja, ele vai ser nos apresentado como o glorioso Senhor, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, em quem nós temos a nossa esperança. É interessante que lá no Éden, quando Deus coloca o homem no Éden, Deus dá uma ordem ao homem, que os irmãos sabem. Ele fala da árvore da ciência do bem e do mal, mas lá tinha também no meio do jardim a árvore da vida. É bom prestar atenção que Deus não o proibiu que tocasse na árvore da vida. O proibiu que comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas o homem desobedeceu, os irmãos sabem disso. Desobedeceu. Só que a árvore da vida, você vê ela lá no princípio do Gênesis, e quando você lê o último capítulo da Bíblia, que é Apocalipse 22, a árvore da vida está lá na cidade gloriosa. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, o Novo Testamento não mexe com ela. Ela não aparece mais.
O fruto dela veio nos fazendo mal durante todo o Velho Testamento. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o fruto da árvore da desobediência, veio nos fazendo mal durante todo o Velho Testamento. Mas Jesus, com a sua morte na cruz, ele fez secar, fez morrer, fez acabar a árvore da ciência do bem e do mal. A desobediência que fez isto. Agora, o homem em Jesus Cristo, que obedeceu até a morte, morte de cruz, o homem agora tem direito a obedecer e aceitar e viver o sacrifício de Jesus. Isto é muito importante para nós. Mas eu quero que os irmãos lá vão no texto comigo aqui, que o texto oficial que nós vamos ler. Vamos lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 16 até o 18. E depois nós vamos ler também algum versículo no capítulo 5. Prestem atenção, está escrito lá, capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: por isso, olha o chamado do apóstolo. Esse chamado é para nós, tá? É para nós todos que aqui estamos, ou todos os que confessam Jesus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Essa corrupção aí fala do corpo envelhecer. Fala do nosso corpo se enfraquecer pela idade, por enfermidades, por tantas coisas. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, ou seja, o homem espiritual, foi cantado aqui. O homem espiritual, diz-nos aqui, ele se renova dia em dia. Vocês estão prestando atenção nisso? É um processo, irmãos. O homem espiritual, ele não tem jeito. Ninguém come uma comida hoje e fala assim, ó, eu comi muito hoje, eu vou ficar uma semana sem comer. Não adianta, amanhã está com vontade de comer de novo. Não tem jeito, é natural. Aí você veio no culto, não, eu estou satisfeito. Essa semana eu não preciso orar, eu fui no culto à noite, o louvor foi uma bênção, eu pulei, eu levantei minhas mãos, a mensagem foi uma bênção e tudo, eu estou satisfeito, não preciso orar, não preciso ler a palavra. Não é assim, queridos. Ainda que esse corpo nosso vai se corrompendo, vai envelhecendo, o cabelo vai ficando branco, e vai chegar a hora em que vai se corromper na sepultura, ou seja, vai se dissolver. Ainda que isso tudo vai acontecer, e nós sabemos que acontecerá, mas o nosso homem interior, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Este homem interior, ele tem que crescer, diz-nos a palavra, a cada dia mais. O versículo 17 do capítulo 4 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmãos, parem comigo aí. Não pensa na sua tribulação, não. Pensa na de Paulo. Porque ele que escreveu aqui, pensa nele. 5 vezes chicoteado com 39 chicotadas. Apedrejado, jogado em buraco, abandonado pelos companheiros de ministério. E ele diz aqui no versículo 17, porque a nossa leve, olha bem, é leve, e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Versículo 18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vê, porque as coisas que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. Você já tinha prestado atenção nisso? Já leu isso? Já leu isso? Ou leu assim, mas prestou atenção nisso? As coisas materiais são temporais,
mas as coisas espirituais, elas são eternas. Agora, eu queria que vocês pusessem para mim no capítulo 5. Vamos lá no versículo 10, por favor. Olha aí. Ele agora, Paulo fala. Primeiro ele falou do homem passageiro, o homem material que se corrompe. Ele falou que o homem interior tem que se fortalecer dia após dia. Mas tem um porquê nisso. É porque isso quebra um paradigma que existe de que a morte é o fim, que morreu e acabou. Não, não morreu e acabou. Nós temos uma vida além túmulo. Nós temos uma vida além a morte física. E agora o versículo 10 que nós vamos ler, que está projetado lá, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse comparecer diante do tribunal de Cristo é para nós, tá? É para a igreja. Porque existe um outro tribunal mencionado em Apocalipse capítulo 20, que é o chamado grande trono branco, onde se comparecerão as nações e comparecerão os remidos do Senhor, os que morreram em Cristo já ressurretos. Comparecerão, agora sim, haverá o vinde bendito de meu Pai para aqueles que aceitaram e viveram o projeto de Deus, e haverá o ide maldito para aqueles que rejeitaram o projeto. É a conclusão do processo da vida do homem. Mas esse trono aqui é um trono para nós, para a igreja. Por quê? Porque Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim: porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Você já viu, tem pessoas na igreja que trabalham mais do que as outras? Mas por quê? Existe uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, que é o eis-me aqui. Eis-me aqui. Isaías teve uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus muito grande. E após essa experiência, ele ouviu uma voz que clamava: a quem enviarei? Para onde? Não falava. Enviarei, vou enviar. Ele disse, e disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então é o seguinte: o tribunal de Cristo vai ser para a distribuição de galardões segundo os critérios dele. Porque ele é o Senhor e nós temos a orelha furada, mas nós temos que andar de acordo com os ditames do nosso Senhor. Nós não podemos andar segundo a nossa vontade. Eu faço o que quero, eu sou desse jeito, eu não levo desaforo para casa. Leva, servo de Deus leva desaforo para casa sim. Eu não engulo sapo, engole sim. Servo de Deus tem que engolir, tem hora, faz uma curva no pescoço, mas passa. Né? Comigo bateu, levou. Não, servo de Deus ofereceu outra face. Foi assim que Jesus ensinou. É difícil? Eu mesmo tenho um temperamento meio sanguíneo, mas eu tenho que me dominar, o domínio próprio tem que entrar aí. Tem que entrar aí. Porque é difícil. Mas olha, todos, presta atenção, irmãos. Tem pregador que fica mandando os irmãos ficar repetindo, eu não gosto. E nem gosto de ficar repetindo aí daí sentado. Acho que o pregador é quem tem que falar, os irmãos têm que ouvir. Então é o seguinte, preste bem atenção nisso ali. Todos, olha a colocação. Haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para receber segundo os nossos feitos. Só que lá não vai ter ciúmes. Não vai ter aquele ciúme que, se o pastor Francisco dá uma função por irmão, o outro fica bicudo e fala assim: podia ser eu, não sei por que não sou eu. Aqui é assim. Na nossa vida aqui, não estou falando aqui na igreja Resgate Sede, não. Mas nós somos assim, sempre a gente acha que a gente é melhor do que o outro. Agora, lá diante do tribunal de Cristo, quando ele for distribuir o galardão, então, pastor Rafael, você vai ter 10 estrelas na sua coroa. Pastor Leci, você tem 5. Eu olho para o Senhor e falo assim: Senhor, glórias ao teu nome, porque tu és justo.
porque lá opera a justiça. Não tem injustiça, irmãos. Lembra daqueles que receberam 2 talentos, 5 talentos, 1 talento, os que granjearam e o que não granjeou? Aquilo representava exatamente nesse tribunal de Cristo. Ali não é para salvação ou para condenação, mas é para ser galardoado, para viver o reino de Cristo, para viver o milênio de Cristo, porque no milênio de Cristo nós vamos servir, nós vamos trabalhar, vamos continuar, apesar de um corpo de glória, sendo escravo com a orelha furada. E aí, vamos furar as orelhas hoje? Muito bem. Você põe o versículo 17 para mim? Olha bem. Agora, eu chamo muita atenção para essas palavras. Assim, porque, por isso, eu chamo atenção para essas palavras. Mas, também, né? Porque está dando sequência a um ensino, a uma conversa. Então, nós falamos que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Agora vem, assim ou mais, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Sabe, irmãos, o que é estar em Cristo? Vocês sabiam que lá no Éden, quando Deus criou Adão, na verdade Deus quis que Adão ficasse dentro dele. Quando Deus chega, que Adão peca e vê que estava nu, e Deus chega e dá um grito lá no meio do jardim: Adão, onde é que você está? Vocês acham que Deus estava perdido? Não sabia onde Adão estava? Ele sabia, estava vendo ele direitinho. Mas onde é que você está? Adão tinha saído de dentro dele. De dentro de Deus. O pecado o tirou de dentro de Deus. E quando nós saímos de dentro de Deus, nós vemos nossas misérias. Nós vemos a nossa nudez. Nós vemos aquilo que é vergonhoso para nós e tentamos colocar folha de figueira. Tentamos tapar com aquilo que não é apropriado para tal. Agora, aqui em 2 Coríntios, Paulo fala que nós temos que comparecer no tribunal de Cristo, mas ele nos chama a isto. Portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, para nós voltarmos para dentro dele. Nós não estamos mais no tempo de andar com Cristo. Nós estamos no tempo de andar em Cristo. Não estamos no tempo de Cristo andar conosco. Estamos no tempo dele andar em nós. Tem irmãos que ainda repetem uma oração, de vez em quando até me dá um arrepio quando o irmão ora, né? E fala assim: Senhor, nessa hora nós entramos na tua presença. E eu pergunto: você saiu quando? Que hora você saiu da presença do Senhor? Só vai entrar na presença dele para orar 2 minutos e falar com ele rapidamente? Não, é diferente. Nós temos o momento da oração, temos o momento da leitura da palavra, tem o momento da nossa vida, do nosso social, das nossas brincadeiras até, tudo com a devida moralização, com respeito, mas somos gentes, e Deus sabe disso, porque foi Ele quem nos criou, nos conhece. Mas, em todos os instantes estamos lembrando, eu estou em Cristo e Ele é em mim. E Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele diz: Pai, como eu sou um em ti, faça que eles também sejam um em mim e eu neles. Cristo tem que ser visto dentro de nós.
A lei foi escrita, as 2 tábuas da lei foram escritas, as primeiras foram quebradas por Moisés, depois outras 2 tábuas foram escritas, e o povo carregava aquelas tábuas da lei, mas não conseguiram cumprir o que estava naquelas 613 leis escritas na tábua. E tem gente hoje querendo guardar a lei, um pedacinho, né? Não é a lei, um pedacinho. Por isso Deus fala com Jeremias, fala com Isaías, fala assim, ó, vai chegar tempo em que não escreverei mais a minha palavra em tábuas, mas escreverei no vosso coração. É dentro de mim, é dentro de nós. Então, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Queridos, e caminhando para o nosso final aqui, eu quero que nós leiamos ainda o versículo 21 desse capítulo 5. Está lá. Né? Preste bem atenção. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que muitos não vão concordar, porque sempre a gente acha que o versículo mais importante da Bíblia é o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ou João 3,16, porque Deus enviou ao mundo de tal maneira deu seu Filho. E outros mais. Mas esse versículo, ele tem uma particularidade de importância imensurável. Diz assim, olha, aquele, falando de Jesus, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Olha aí. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que nós vamos entender nisso aí? É o significado da palavra expiação. Expiação. A palavra expiação é um ato de reparar uma culpa por meio de um sacrifício poderoso para justificar a culpa. Isso é expiação. É o ato de reparar uma culpa por meio de um sacrifício poderoso, um sacrifício valioso, um sacrifício incontestável. E o que aconteceu? Quando Jesus estava ali na hora de ir para a cruz, guarde bem isso, meu irmão, vê se você consegue entender isso como nós temos entendido. Deus pegou, o Pai pegou o pecado de todos nós, todo mundo. Dos que já tinham naquela época, já existiam, dos que viriam e dos que ainda virão. Os nossos e dos que ainda virão. Pegou o pecado de todos e colocou sobre Jesus. Quando Jesus suou sangue antes lá no Getsemane, muitas pessoas pensam que Jesus suou sangue com medo da morte, quando ele diz, Pai, se possível for, passe de mim este cálice, todavia não faço o que eu quero, mas o que tu queres. Pensa que Jesus estava com medo da morte, estava pedindo para ser livre da morte. Não, ele veio para morrer, ele sabia que ele ia morrer, ele não ia pedir para se livrar da morte, porque era o ministério dele, era a missão que ele veio cumprir. Mas, ele sabia que quando o pecado meu e seu e de todos nós repousasse sobre ele, Deus ia virar o rosto, ia virar de costas para ele. E todo o ministério dele foi de um relacionamento íntimo com o Pai e nos ensinando a nos relacionar com Deus. Os irmãos estão conseguindo entender isso? Por isso, Jesus pega o nosso pecado. Deus pega a justiça dele, porque ele é justo. Ele não cometeu pecado. Ele pega a justiça de Jesus e sai distribuindo para nós. Entendemos bem isso, irmãos? É como se Deus pegasse e fosse em cada um de nós e falasse, ó, agora o seu pecado está perdoado, você é justo, você é justo, você é justo, porque eu estava sem pecado, porque o meu pecado foi lá sobre Jesus, Jesus levou e cravou na cruz o meu pecado, e agora eu estou sem pecado, e a justiça de Deus, a justiça habita em mim, e nessa justiça Satanás está derrotado, nessa justiça eu tenho a vida eterna. Será que está sendo muito difícil ou os irmãos estão entendendo o que Deus está nos falando nessa noite?
Mas eu quero finalizar mesmo aqui, falando sobre algo, voltando ao versículo 17, para nós encerrarmos. Volta lá ao versículo 17, por favor. Que diz aqui: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Como que você vai fazer para ser uma nova criatura, para estar em Cristo? É através do arrependimento. É através da reconciliação. O maior mistério na Bíblia está o mistério da reconciliação. É reconciliar-se com Deus. Os irmãos sabem o que é reconciliar? Todo mundo sabe, né? Eu brigo com a pastora Verimar, mas de repente eu falo, poxa, a pastora Verimar é uma bênção de Deus, por que eu briguei com a pastora Verimar? Eu ligo para ela, ou encontro com ela, pastora, me perdoa aqui, vamos dar um abraço, eu quero me reconciliar contigo, é isto. É simples assim. E se ela está em Cristo, o que ela vai fazer? Vai se reconciliar comigo. E é isso que Deus quer, os braços dele continuam abertos para a nossa reconciliação, uma vez que a perdemos lá no Éden. Mas em Jesus, temos o direito da reconciliação. Tem um hino que eu acho que os irmãos aqui não cantam, é dos meus ídolos lá, bem antigos, né? Que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu rei em seu amor, me manda em seu louvor, não lembro mais bem a letra. Mas o hino nos chama a uma reconciliação. É a mensagem que ele nos deu: reconciliai-vos já com Deus. E nós terminamos essa mensagem assim, os irmãos do louvor já estão aqui. E você pode fazer um propósito de reconciliação. Quem sabe você tem alguma coisa para reconciliar com Deus, sempre temos. Você quer vir à frente para receber uma oração? Enquanto o louvor é cantado, você vai poder vir à frente. Eu convido os irmãos a estarem de pé nesta hora. Enquanto o louvor é cantado, você vai poder vir à frente. Mas você não quer vir à frente? Também nós não vamos insistir para isso. Nós queremos orar por você, para que o Espírito reconciliador do nosso Senhor Jesus Cristo opere na sua vida e que você possa ter esta reconciliação com Ele e agora deixar de só andar com Cristo, mas estar em Cristo. E agora você ter uma vida mudada, ser uma nova criatura. O pecado que te atormentava tanto, ele não vai te atormentar mais, porque você é nova criatura. A raiva que você passava tanto, você não vai passar mais, porque você é nova criatura. O ódio que você tinha tanto, você não vai ter mais, porque você é nova criatura. Então, se você quiser uma oração e quiser vir aqui à frente, nós estamos aqui para orar com você. Mas fique muito bem à vontade, podem cantar o louvor. Eu não vou me apegar com as Aleluia. coisas daqui. Glória a Deus. Pois eu sei ao lugar que me espera. Se você quiser vir aqui à frente para receber uma oração, nós vamos orar com você. Mas aí é você com Deus. Agora uma coisa eu quero que você faça. Dê uma examinada na sua vida. Faça uma retrospectiva na sua vida. E olha como você está com Deus ou em Deus. E nós vamos orar com você. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Se alguém quiser vir mais aqui receber uma oração, nós estamos aqui para orar. Aleluia, glória a Deus.
Oh, bênção de Deus, aleluia. Pode continuar cantando louvor. Eu não vou me apegar Glória a Deus. com as coisas aqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Aleluia, Senhor. Estrangeiro, Glória a Deus. eu sou. Se alguém mais quiser vir, pode vir. Tem tempo ainda, o louvor está sendo cantado. Meu Jesus, Nós queremos orar com você. vem buscar a sua noiva. Ele virá nos céus olhar. Quem estiver pronto com ele lá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Oh, aleluia, Senhor. Ainda tem tempo. Você não teve coragem de vir. Está precisando de fazer um renovo na sua vida espiritual. Está precisando de uma confissão. Está precisando de um arrependimento. Está precisando de uma reconciliação com Deus. Tem tempo ainda. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Te receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Querido, nós vamos orar ao Senhor. Os pastores estão orando aqui na frente com os irmãos. Podem deixá-los orando, não se preocupem com eles orando. Mas nós vamos orar. E você tem alguma reconciliação a fazer com seu irmão, com a sua família, com Deus? Coloque esse propósito agora no seu coração. Põe a sua mão no seu coração se você assim quiser. E eu vou orar com você, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E o Espírito da reconciliação que é em Cristo Jesus vai operar em você. Pai, a palavra do Senhor foi pregada. Eu fiz, Senhor, aquilo que o Senhor me mandou. Mas agora, Senhor, o operar nos corações é o Espírito Santo do Senhor quem opera. E eu peço, ó Espírito Santo de Deus, cada um que ouviu essa palavra nesta noite, sabe que vai estar diante do tribunal de Cristo. E vai ser um momento único e necessário na nossa vida. E, Senhor, e se há algumas mazelas na nossa vida que tem nos impedido da comunhão com o Senhor,